Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma EBD Kids da Igreja Batista em Ceilândia Centro. Sejam todos muito bem-vindos! E vamos começar conferindo as participações da semana. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Marcos 13:31. A Bíblia é eterna. Nossa, que vitória. Isso, vamos lá. A gente vai gravar as perguntinhas aqui, certo? Isso, vamos lá. O que é ter sabedoria? Ser uma pessoa sábia e obediente a Deus. Para você, quem é a pessoa mais sábia do mundo? Jesus. Onde Jesus estava? Ensinando a multidão. Por que Jesus contava histórias? Porque ele queria que as pessoas aprendessem a sua palavra. Quando construímos a casa na rocha, o que acontece quando vem a tempestade? Ela fica firme. Quando construímos Quando construímos na areia, o que acontece quando vem a tempestade? Ela não fica firme, fica todos aos pedaços. Como podemos construir a nossa casa e vida na rocha? Jesus é a nossa casa e nossa rocha. A Bíblia é eterna porque ela é o melhor livro da Terra. Muito bem, Sofia! Arrasou! Nós amamos receber as participações da semana e você sempre tem participado. Isso alegra muito os nossos corações, ainda mais hoje que é o seu aniversário. Desejamos um feliz aniversário para você, que o Senhor te cubra de bênçãos e que você continue crescendo e aprendendo a cada dia mais da palavra de Deus. Continue nos caminhos do Senhor e que você possa anunciar a palavra de Deus para outras pessoas. Um grande beijo, Sofia. Vocês sabiam que estamos terminando o currículo Bibi Google, certo? É uma pena, né? Eu estou amando aprender mais sobre a Bíblia com vocês. Realmente, já aprendemos muitas coisas sobre a Bíblia nesse tempo juntos. Vimos que a Bíblia realmente é um livro inspirado por Deus, onde homens inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que possamos ter ensinamentos de como viver aqui na Terra. Possamos sempre lembrar que a Bíblia é eterna, ela dura para sempre e tem todos os ensinamentos para uma vida cristã saudável. Temos refletido que devemos sempre olhar para a Bíblia para vermos os ensinamentos que temos que tirar para as nossas vidas, porque muitas vezes televisão, revistas e até mesmo músicas trazem ensinamentos que são diferentes da Bíblia e nós devemos nos atentar a isso e buscarmos sempre praticar aquilo que a Bíblia nos diz, porque ela é o melhor livro da Terra e são as palavras de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida plena e saudável. E agora, vamos conferir a lição da semana. Oi, professor, já cheguei, já entrei, eu fiz só um pouquinho de barulho para ninguém perceber. Então, professor, eu aprendi muita coisa sobre a Bíblia nesses últimos meses, mas eu tenho algumas dúvidas para tirar. Pode ser? Claro, tudo que aprendi sobre a Bíblia eu respondo. E o que não souber, já sabemos onde tem todas as respostas. Já sei onde tem todas as respostas. Na Bíblia, Isso, né? o melhor livro da Terra! Não, livro da Terra? Então, vou começar. Então, professor, eu ouvi dizer algumas coisas. As pessoas costumam dizer assim: procure suas respostas na Bíblia. Você encontrará nela a resposta para todas as suas questões, tudo o que você precisar. Então, professor, a minha dúvida é assim: então, eu tô com algum problema, alguma questão, é só eu abrir a Bíblia assim, abrir em qualquer lugar que eu vou encontrar a minha resposta? É assim que funciona? Muitas Bíblias têm nas páginas finais uma lista de tópicos e versículos que respondem a estes tópicos ou temas. Você poderá encontrar o que Deus fala a respeito de cada um deles. Se eu gosto de TV,
de assistir... Outra pergunta, professor, se eu gosto de assistir TV, se eu gosto de alguns atores de cinema, por exemplo, alguns personagens, por exemplo, a Mulher Maravilha, deixa eu ver o que mais, a Supergirl, algumas coisas assim. Eu, sendo cristã, eu devo parar de assistir essas coisas? Eu preciso parar? Isso é... Como que a Bíblia vê essa questão de eu assistir essas coisas? A Bíblia diz que devemos ter cuidado com o que colocamos na nossa mente e coração. Você pode perguntar aos seus pais os programas e artes preferidos de TV, ou as músicas que eles cantam fazem bem ao seu coração e é algo bom de ver. Eles poderão lhe pedir para não ver ou ouvir mais esse tipo de coisa. Outra pergunta, o que a Bíblia fala sobre a maneira de vestir que mostra nos filmes de alguns astros? Por exemplo, deixa eu ver algum exemplo, a Mulher Maravilha mesmo, ela usa, ela não usa uma calça, um short, eu não sei bem o que é aquilo que ela usa na verdade. Enfim, mas algumas roupas de alguns personagens, de algumas pessoas da televisão. O que a Bíblia fala sobre isso? Na Bíblia Deus diz: eu quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Em 1 Timóteo 2,9. Deus está dizendo que ambos os meninos e meninas não devem se vestir de maneira a mostrar os corpos, ou para impressionar alguém. Professor, tem uma pergunta muito pertinente, assim, que eu penso um pouco às vezes, principalmente esse ano de 2020, que aconteceu muita coisa, né? E eu fico me perguntando, quando será o fim do mundo? A Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz: ninguém sabe o dia e a hora, nem mesmo os anjos do céu, ou seu filho, mas só o Pai. Está em Mateus 24:36. Também diz: portanto, fique atento, porque você não sabe quando será a vinda do Senhor. Fique atento, porque o Filho do Homem virá na hora em que você não espera. Está em Mateus 24:42 a 44. Outra pergunta que eu tenho é assim, professor, eu quero saber se quando eu me arrependo de algum pecado, de alguma coisa errada que eu fiz e peço perdão para Deus, se eu tenho que esperar um tempo ou se Ele já me perdoa, entendeu? Tipo, ele me perdoa logo que eu peço perdão ou eu tenho que esperar um tempo para que Ele possa me perdoar? Como que é? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em 1 João 9. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, só somos perdoados para sempre. Nós somos perdoados para sempre. Isto é permanente. Nós somos perdoados a primeira vez que perdemos. Tem outra pergunta. Essa pergunta é tipo assim, eu posso falar uma mentira só para ajudar outra pessoa, assim? A Bíblia nos fala para sempre falarmos a verdade. No livro de Efésios está escrito: antes falando a verdade em amor. Em Efésios 4:15. Quando nós falamos a verdade em amor, isso significa que ser sensível e cuidadoso de maneira de falar a verdade para alguém, sempre tendo a intenção em ver o outro bem ou ajudá-lo de alguma forma. Tem uma dúvida assim, quando tem um casal, né? Eu sei que no casamento, a Bíblia fala sobre o casamento, e eu queria saber quando os pais brigam muito ou quando um casal briga muito, não se entende demais, por exemplo, não sei, um casal briga muito. Outro dia, aqui na minha rua, tinha um homem que ele estava gritando muito alto e ele gritava assim: vai embora da minha casa, vai embora. E ele mandou a mulher dele embora. E assim, o que a Bíblia fala sobre separação? A Bíblia diz: eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus. Está em Malaquias 2:16. Deus não odeia as pessoas que se divorciam. Jesus orienta o divórcio sobre uma condição apenas descrita nos livros Mateus, Marcos e Lucas. Mas com certeza Deus não planejou que as pessoas se divorciassem, mas que escolhessem amar um ao outro. É difícil quando seus pais já estão divorciados ou pensam em divórcio, mas a Bíblia nos fala de ajuda que Deus dá àqueles que são magoados ou machucados durante esse processo. Eu sei que são muitas dúvidas, mas eu ainda tenho muitas outras dúvidas. Então eu vou fazer mais uma pergunta. Professor, existe purgatório? Existe mesmo purgatório? O que
Como que funciona? Não há nada na Bíblia inteira, nenhuma palavra ou referência sobre o purgatório. Entendi. Professor, e o que a Bíblia diz sobre a minha conduta, os meus comportamentos, quando outra pessoa me machuca, me ofende, outra pessoa me magoa? O que a Bíblia diz sobre isso? O que devem ser os meus comportamentos quando isso acontece? Há um garoto na Bíblia chamado Davi. Ele tinha inimigos que tentavam sempre machucá-lo ou feri-lo. Na Bíblia, Davi diz: considero os meus inimigos, que são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti refugio. Está em Salmos 26, no versículo 19 e 20. A Bíblia também nos ensina como reagir diante dessas situações. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Romanos 12, 18 a 20. Uma coisa que eu ouvi do meu amigo, ele perguntou, eu não sabia muito bem como responder, e aí eu queria tua ajuda, professor. Ele perguntou para mim assim: Jesus ressuscitou dos mortos? Aí eu falei que sim, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus foi para o céu. E aí ele perguntou assim: mas como a gente pode ter certeza que Jesus ressuscitou se a gente não estava lá para ver, se a gente não viu ele? E aí, professor, o que eu tinha que ter respondido nesse caso? Assim, o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia conta o testemunho de pessoas que viram e testificaram que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles viram Jesus vivo depois da morte na cruz. O livro de João registra que ele apareceu e foi visto pelos discípulos. O livro de Marcos registra que Jesus apareceu para Maria Madalena. O livro de Atos diz que Jesus apareceu para muitas pessoas durante os 40 dias em que ficou na terra depois da sua ressurreição antes de subir ao céu. Assim, às vezes eu me sinto um pouco com medo, sabe? Eu tenho medo de outras pessoas me machucarem, me ofenderem, de falarem coisas que eu vou ficar magoada. E o que a Bíblia diz sobre isso? Eu tenho medo também de ser assaltada, sabe? Não sei, eu tenho medo dessas coisas. E o que a Bíblia diz sobre essas situações? O que eu devo fazer? A Bíblia diz: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Josué 9. E o versículo mostra que Deus nos dá força em todos os nossos caminhos. Mais uma dúvida: milagres ainda acontecem igual aos milagres que Jesus fazia? E os discípulos também? E por que milagres não acontecem mais? Ainda acontecem? Como que... A Bíblia diz que os milagres registrados nela foram feitos para nos dar ajuda e crer. Jesus fez muitos outros milagres e sinais na presença de seus discípulos, os quais não foram escritos neste livro, mas estes foram escritos para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo você tem a vida eterna no seu nome. Está em João 20, de 29 a 31. Nós temos a Bíblia e o Espírito Santo para nos levar a Jesus. Então hoje em dia os milagres não são tão necessários para nos ajudar a crer. Mas ainda assim, algumas vezes Deus escolhe usar alguns milagres nos dias de hoje. Eu estou acabando minhas perguntas, mas eu tenho muitas dúvidas e eu estou gostando muito de tirar essas dúvidas com o Senhor e aprendermos juntos, né? Afinal, a Bíblia é o melhor livro da Terra e não tem lugar melhor para a gente consultar senão na Bíblia, não é mesmo? Então vamos lá, professor. O que a Bíblia fala quando eu brigo com algum colega, algum irmão? E o que ela fala? O que eu devo fazer, o que eu devo falar? A Bíblia diz: se teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele. Mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mateus 18,15. Também diz: pois perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mateus 6,14. Pronto, professor. Eram essas as perguntas que eu tinha. Muito obrigada por me ajudar a aprender mais da palavra de Deus e entender um pouco mais sobre essas dúvidas que eu tinha. Que ótimo que tinha tantas reflexões. Nós devemos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus.
Fico feliz em ter ajudado. Professor, então é isso. Semana que vem eu volto pra gente aprender ainda mais sobre a palavra de Deus. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchauzinho. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama. Tenho certeza que temos outras e outras perguntas. Eu tenho mais perguntas. E vocês, têm perguntas sobre a Bíblia para fazer? Ou que a gente não tem muita intimidade e conhecimento da palavra, mas não precisam se sentir assim. Nós devemos sim tirar as nossas dúvidas, nós devemos sim buscar na Bíblia as respostas. E agora, vamos fazer uma oração. Fechem os seus olhos. Querido Deus, obrigada pela Bíblia, que tem respostas para todas as nossas perguntas. Ajuda-nos a buscar nela a direção, em vez de na TV, músicas ou revistas que não têm respostas que nós realmente precisamos. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora aprender o versículo da semana. O versículo da semana está em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, coordenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo 3,16. E a frase-chave dessa semana é: a Bíblia responde às questões da vida. Fiquem agora com as perguntinhas da semana. Não deixem de fazer o nosso desafio, hein? Primeira pergunta: você já teve alguma dúvida sobre a Bíblia? Qual foi? Segunda: por que você acredita na Bíblia? Terceira: você já usou a Bíblia para ajudar um amigo? Quarta: em algum momento de dificuldade, você lembrou de um versículo da Bíblia que ajudou a superar a situação? E 5. Você tem colocado Deus no centro da sua vida? Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Um beijinho, fiquem com Deus, graça e paz. Tchau, tchau.